Olá, tudo bem? Há cerca de 20 anos eu tenho feito uma palestra para a Associação Viva e Deixe Viver. É uma associação que reúne voluntários, pessoas que estão dispostas a ler livros, ler histórias para crianças e jovens hospitalizados. Eu conheço o Valdir Simino, que foi o criador, que é o criador e o líder dessa associação, e ele sempre me pede que eu fale com os voluntários, com os que estão em formação, sobre os fundamentos filosóficos do voluntariado. E é sobre esse tema que eu gostaria de conversar com vocês hoje. É importante fazer uma distinção inicialmente entre fazer filosofia e estudar filosofia. Muitas vezes nós pensamos na filosofia, no estudo da filosofia, como um estudo das obras, dos autores, dos pensadores, das correntes, da história da filosofia. E essa é uma maneira legítima, evidentemente, de estudar a filosofia. Nós vamos conhecer o conteúdo, os propósitos, as ideias dos diferentes filósofos. Mas também nós podemos falar em filosofia como uma ação, um filosofar, uma atividade que nós podemos desempenhar, claro que talvez de uma maneira um pouco mais amadora, né, porque nem todos têm uma formação filosófica, mas trabalhar com a nossa mente, com a nossa inteligência para pensar a vida. Não pensar de qualquer maneira, mas pensar de maneira filosófica. Julián Marías, um filósofo espanhol, dizia que filosofar é pensar com responsabilidade. Não é apenas deixar o pensamento solto, mas fazer uma reflexão ponderada, rigorosa, se valendo de ideias, de conceitos da filosofia, né? De modo que a gente possa, neste caso nosso aqui, fazer uma reflexão responsável sobre o voluntariado. Quais são as razões que justificam que eu, por exemplo, tenha uma atividade como voluntário? Será que o voluntariado é algo puramente espontâneo ou tem algum tipo de conceituação, algum tipo de arcabouço, vamos dizer assim, conceitual, que fortalece a minha atividade como voluntário, né? Pensar com responsabilidade, aí também tem dois sentidos. Responsabilidade é seriedade, é compromisso, mas também responsabilidade é buscar respostas. A palavra responsabilidade tem sua origem etimológica voltada também para essa ideia da resposta. Nós temos que procurar respostas para a vida. Quando nós pensamos filosoficamente, nós estamos examinando a nossa própria vida, nos conhecendo melhor a realidade, conhecendo melhor o nosso entorno, de uma maneira rigorosa, o mais profunda possível, e com essa preocupação de dar uma resposta para nós mesmos, para as grandes questões da vida. Afinal de contas, por que eu vou adotar uma atitude de solidariedade? Por que eu vou me engajar numa associação e praticar algum tipo de voluntariado? E então, claro, nós vamos superar respostas automáticas, lugares comuns, porque se a pessoa diz, porque eu trabalho aqui como voluntário porque eu gosto, porque eu me sinto bem, porque eu acho importante. São respostas limitadas, são pequenos lugares comuns que todo mundo repete e que não atendem a essa preocupação que eu tenho aqui hoje, de nós fazermos uma reflexão um pouco mais profunda sobre as raízes do voluntariado. Por que, afinal de contas, o ser humano sai da sua casa, sai do seu cotidiano e se entrega a uma atividade para ajudar alguém, para se envolver, enfim, com alguma atividade de ajuda, de assistência. A ideia do voluntário tem uma história também interessante no contexto brasileiro. Lá no século XIX, por ocasião da Guerra do Paraguai, o Brasil tinha poucos militares efetivos e precisava, para aquela guerra, de mais gente.
E foi lançado foi lançada naquela altura uma campanha para que os voluntários da pátria, de pessoas que quisessem, homens e mulheres, participar da guerra, se apresentassem e fossem lutar, né, na guerra. No sul, né, no sul aqui do país. Eu estou em Porto Alegre, então essa ideia do voluntário da pátria, tem até uma rua aqui em Porto Alegre, né, chama Voluntários da Pátria, e em vários lugares do Brasil há monumentos, ruas, praças, homenageando aqueles voluntários da pátria que eram voluntários, mas também tinham seus interesses, porque havia uma recompensa financeira, havia às vezes doação de terras para quem fosse lutar, e claro, quem fosse lutar como voluntário, não como militar de carreira, podia, como acontecia, morrer, não tinha munição, não sabia lidar muito bem com as armas, ficava aleijado. Mas, de qualquer maneira, a ideia do voluntário naquelas circunstâncias, essa ideia estava ligada à guerra e à disposição de alguém ir voluntariamente lutar. Depois, com o tempo, houve uma obrigatoriedade, porque nem todo mundo queria, precisava de mais gente, aí começou-se também a fazer uma convocação um pouco mais exigente, vamos dizer assim. Bom, a ideia do voluntário não está mais ligada necessariamente à guerra, né? Mesmo porque hoje se fala até em mercenários, né? Pessoas que vão para a guerra por algum interesse. O voluntário hoje, o voluntariado, está muito ligado à questão social, à questão da ajuda não governamental, não oficial, a pessoas que precisam de algum tipo de apoio, algum tipo de ajuda, né? E nesse sentido também vale a pena pensar na própria palavra voluntariado. Voluntariado tem a ver com voluntas no latim. Voluntas é vontade. Quer dizer, o voluntário é aquele que tem vontade de ajudar. E aí vem uma primeira questão. Como nasce essa vontade? Como atua essa vontade? Há quem diga que nós temos vontade de fazer alguma coisa quando nós entendemos o porquê daquilo. Aliás, numa certa corrente filosófica que nasce lá com Sócrates, né, com Platão, quando a gente conhece o bem, quando a gente conhece algo que é bom, automaticamente, segundo esse pensamento, a pessoa gostaria de fazer, gostaria de aderir, gostaria de realizar. A sua vontade estaria automaticamente ligada ao bem conhecido. Então, se eu conheço algo que é bom, se eu tomo consciência de que é bom, automaticamente a minha vontade iria aderir a essa necessidade de fazer o bem. E aí começam as discussões, porque nem sempre é assim. Ao contrário, pode acontecer, como acontece, que eu conheça alguma coisa, veja que é preciso fazer, que eu tome conhecimento de que aquilo é bom, e, no entanto, a minha vontade não acompanha. Eu posso entender, por exemplo, que é bom eu acompanhar alguém que está doente até o hospital. No entanto, pode ser que eu não esteja com vontade de fazer isso. Não é automática a ligação entre o conhecimento e a ação voluntária. Então, essa é uma primeira questão importante para analisarmos. Em que medida a vontade pode ser orientada, pode ser acionada apenas com as ideias, apenas com o conhecimento. Por outro lado, vontade também está muito associada com a liberdade. Nós fazemos as coisas, em tese, porque nós somos livres e queremos fazer. Então, o voluntário é voluntário porque ele quer. Mas ele quer porque ele entendeu ou porque ele tem uma espécie de voluntarismo, ou seja, ele é um teimoso que quer porque quer e vai fazer aquilo, doa quem doer, mesmo que ele não tenha muita vontade, ele vai se desdobrar, ele vai se superar para fazer porque ele se comprometeu e ponto final. Então vejam, nós temos aqui várias camadas de discussão.
Será que nós precisamos pensar antes de agir para poder agir? Ou será que eu tenho que simplesmente agir atropelando ideias, atropelando reflexão, porque se eu pensar muito eu não faço, se eu pensar demais eu acabo me enrolando e eu preciso é fazer. Então vem aí a ideia do voluntarismo, daquela pessoa que vai e que, por vezes, no meio da ação, começa a agir com má vontade. Quando alguém é obrigado a fazer alguma coisa ou se obriga a fazer alguma coisa sem entender o porquê, pode, num dado momento, não ver mais sentido naquela ação. Portanto, o que seria um bom voluntariado? O que seria atuar de maneira voluntária? Atuar nos dois sentidos, pensando e agindo com liberdade. E fazendo com que as ideias que nós tenhamos sobre o bem que nós queremos fazer alimentem essa vontade. Essas ideias estão num livro de Alfonso Lopes Quintas, não está traduzido para o português, chama-se Manual de Formação Ética do Voluntário. Alfonso Lopes Quintas é um pensador espanhol que eu tenho acompanhado há muito tempo, há mais de 20 anos. E nesse livro, Lopes Quintas defende essa ideia de que as duas coisas são necessárias. Uma vontade firme, uma liberdade disponível, uma liberdade que se engaja, porque é preciso, trata-se de um dever. Nós não podemos ficar indiferentes às pessoas que precisam da nossa ajuda, mas, por outro lado, é preciso também cultivar o pensamento, cultivar os conceitos, a fim de que haja uma alimentação recíproca entre vontade e razão. Então, as razões que me levam a ser voluntário alimentam a liberdade, que por sua vez também fortalece a minha maneira de pensar, de modo que eu me torno uma pessoa coerente. E então, nesse sentido, vale a pena entender, seguindo Lopes Quintas e seguindo também um livro que já está esgotado, mas um livro que eu publiquei a partir do livro do Lopes Quintas, um livro chamado As Razões do Coração, Ser Voluntário, As Razões do Coração. Hoje só vai encontrar esse livro talvez na estante virtual. Nesse livro eu desenvolvo algumas ideias também a partir do que Lopes Quintas dizia, mostrando que nós precisamos pensar para agir e agir de uma maneira pensada. Em outras palavras, um voluntário não é aquele que faz as coisas por um interesse egoísta, não faz as coisas porque tem que fazer, porque pega bem fazer, em alguns lugares. O voluntariado, a atividade voluntária pega bem, porque a pessoa mostra, vamos dizer assim, a sua preocupação social. Mas isso é insuficiente para uma ação voluntária legítima. É preciso, portanto, entender o porquê profundo, os fundamentos filosóficos do voluntariado, para que a nossa ação seja coerente e seja inteligente. Então, nesse sentido, é que nós precisamos pensar, perguntar a nós próprios: por que eu vou fazer isso? Por que eu vou me dedicar, no caso do Vive e Deixe Viver, por que eu vou me dedicar a ir a um hospital uma vez por semana e levar um livro de literatura infantil e ler com uma criança que está hospitalizada? Por que eu vou fazer isso? É por pena? É porque pega bem? É porque eu vou na onda com outras pessoas? Ou eu tenho razões, ideias e conceitos que me dão base, que me dão convicção para que eu possa, mesmo que tenha alguma dificuldade, mesmo que eu não esteja com muita vontade, eu faça aquilo que eu considero humano, que eu considero verdadeiro, que eu considero bom. É nesse sentido, então, que nós podemos pensar no fundamento filosófico, nos fundamentos filosóficos do voluntariado, de uma vontade bem orientada. E como se orienta essa vontade? Como é que nós orientamos a nossa liberdade? Aderindo não só às ideias, mas àqueles ideais que são ideias motivadoras. Eu posso ter muitas ideias,
eu posso pensar no bem da humanidade, eu posso pensar na ideia da benevolência, na ideia do amor ao próximo, mas essas ideias podem ficar simplesmente vagueando e pululando no meu discurso e não se transformam numa ação voluntária. Quando nós percebemos que essas ideias, além de serem ideias, são também ideais, ou seja, estão acopladas com valores humanizadores, com valores que humanizam o outro e me humanizam também, não são apenas ideias, são forças que nos motivam, que fazem com que eu, ao deparar com algumas situações difíceis, tenha mais coragem, tenha mais capacidade, tenha mais entusiasmo para seguir em frente. E que ideais são esses? São ideias acopladas a valores. Então não basta a ideia da solidariedade, mas o valor da solidariedade. O que é o valor? Não é uma realidade física, não é uma realidade puramente mental, é uma realidade motivadora com a qual eu deparo no próprio relacionamento que eu tenho com as pessoas. De onde surgem os valores? Surgem do encontro entre as pessoas. Quando eu estou com outra pessoa, eu dialogando com ela, percebendo suas dificuldades, me fazendo entender, dialogando, eu vou descobrindo que existem necessidades humanas que valem a pena ser observadas, que valem a pena ser cuidadas. Então eu percebo, por exemplo, estou conversando com uma pessoa e ela está precisando ser escutada. O valor da escuta se manifesta e eu vou aderir a esse valor e vou me colocar disponível para escutar essa pessoa. Eu vou em algum lugar e vejo que alguém está precisando de uma ajuda concreta. Outro dia mesmo eu estava carregando uma caixa de livros e veio um rapaz, eu estava numa faculdade, e perguntou: o senhor quer que eu carregue essa caixa? Quer ajuda? O que aconteceu naquele momento? Ele percebeu, naquele momento de interação, que eu precisava de uma ajuda. Ele percebeu o valor da ajuda, o valor da colaboração e se colocou como uma pessoa voluntária para me ajudar. E aí nós vamos descobrir que o voluntariado não se restringe apenas a ações pontuais ou orientadas por algum tipo de associação ou de movimento. Nós podemos ser solidários ao longo do dia. Nós podemos ter momentos de voluntariado não oficial no nosso próprio cotidiano, dentro da família, porque nós estamos disponíveis para aderir aos valores. E os valores têm vamos dizer assim, além de uma beleza própria, eles têm uma força tal que, além de me mobilizarem para agir e fazer alguma coisa valiosa e boa, me dão valor, me valorizam, me fazem crescer, extraem de mim aquilo que eu tenho de melhor. E eu vou descobrindo que esses valores, esses ideais, de algum modo já estão presentes na minha consciência. Nós precisamos sempre nos formar melhor, aqui fala no livro do Lopes Quintais, fala dessa formação ética, mas nós percebemos que há em nós, em cada um de nós, já um princípio, uma semente, uma intenção de fundo de fazer o bem e evitar o mal, de optar pela humanidade, pelos outros e evitar o egoísmo. O grande problema do egoísta é que ele, que quer tudo para si, não vai conseguir jamais isso justamente porque é egoísta. O paradoxo da solidariedade, o paradoxo do voluntariado é que quando uma pessoa se dispõe a sair de si e a fazer algo pelos outros, ela percebe que também atrai para si uma solidariedade, uma compreensão, uma gratidão, que são formas de plenificação do nosso ser. E é por isso que as pessoas que praticam voluntariado muitas vezes dizem de maneira intuitiva que
a pessoa mais beneficiada no ato do voluntariado não é aquela pessoa necessitada, mas a própria pessoa que pratica esse voluntariado. Pois bem, essas são algumas reflexões, né, que nós precisamos sempre recosturar, retomar, mas que nos apontam para uma filosofia do voluntariado, em que mais do que fazer alguma coisa boa, porque nós entendemos que é boa, nós percebemos que no encontro interpessoal, os valores que vêm à tona nos motivam profundamente e nos fazem agir livremente a favor daquelas pessoas mais necessitadas que precisam mais de ajuda. Se você gostou dessas nossas reflexões, dessas nossas ideias, inscreva-se no canal e voltaremos a conversar em outra ocasião. Até mais.